E aí, galera do segundo ano, tranquilo? Então, nossas aulas eu gosto de gravá-las, certo? Alguns conteúdos importantes que eu acho mais produtivo do que ficar mandando vídeo do YouTube. Eu acho que rende mais. Então, semanalmente eu vou ficar gravando algumas aulas, praticamente todas as semanas, beleza? E a nossa primeira aula, eu peguei aqui esse slide aqui, lá do Paraná, tá? Um slide muito bom para a gente poder entrar nesse conteúdo. Aí eu acabei pegando esse slide aí, ele é bem tranquilo, certo? Meu nome é professor Ivan, para quem não me conhece, eu sou o professor de Química de vocês, do noturno do segundo ano, correto? E o nosso primeiro assunto dentro da química do segundo ano é esse assunto chamado de dispersões. Dispersões. O que é uma dispersão? Gente, dispersões nada mais do que são misturas entre substâncias, certo? Lembrando que provavelmente vocês estudaram lá no primeiro ano a diferença de misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Eu creio que vocês devem ter estudado isso. Tipo, misturas homogêneas, água e sal. Misturas heterogêneas, água e areia. A homogênea você só vê uma fase. Se eu misturar a água e o sal, não consigo ver os dois separados. A mistura heterogênea não. Eles, na verdade, não se misturam. Se eu colocar água e areia, eu vou conseguir ver nitidamente a água e a areia. Certo? Então, as dispersões são isso. São misturas. Aí, para o nosso estudo, existem três tipos. São chamadas de coloides. O nome é estranho, mas é bem tranquilo. Coloides, suspensões e soluções, que é o nosso principal, tá? Isso aqui a gente vai estudar com muito detalhe. Vamos fazer alguns cálculos, beleza? Mas, a princípio, eu vou passar a diferença do coloide, de uma suspensão e de uma solução. Lembrando que os três, eles estão dentro das dispersões, que são misturas. Beleza? Aqui, ó. Tá escrito até aqui. Eu não sei se a imagem vai ficar muito boa, porque tô gravando do celular pro computador, mas vocês me ouvindo também, já acho que já dá para entender. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar mensagem. Não tem problema não. Pode mandar mensagem no meu privado. Correto? Então aqui, ó, as dispersões que a gente viu agora, que eu falei um pouquinho, se referem às misturas em geral. Aí, por exemplo, quando misturamos sal com água ou sal e areia, obtemos duas dispersões. A substância que se encontra espalhada de maneira homogênea, como por exemplo o sal na água, ou de maneira heterogênea, como a areia na água, é denominada de disperso. Já a água faz o papel de dispersante. Então, ó, eu misturei água e sal. Eu tenho uma dispersão. Está misturado os dois. O dispersante é a água e o disperso, que é aquele que vai misturar, é o sal. Mesma coisa, água e areia. O dispersante é a água e a areia é o disperso. A diferença é que aqui, ó, eu tenho uma mistura homogênea, água e sal. E aqui na água e areia eu tenho uma mistura heterogênea. Mas, professor, como é que eu vou saber a diferença? Como é que eu vou saber... Aqui, ó, como é que eu vou saber a diferença de um coloide, de uma suspensão e de uma solução? Beleza? Bem, aqui ele fala um pouquinho, ó. A diferença principal entre essas duas dispersões, no caso ele está falando dos dois exemplos aqui acima, de uma mistura homogênea e uma heterogênea, ele está no tamanho das partículas do disperso. Quem é o disperso mesmo? No nosso primeiro exemplo é o sal. No nosso segundo exemplo é a areia. Então, a diferença entre eles é o tamanho do sal, da partícula de sal, e a partícula de areia. Enquanto os grãos de areia podem ser vistos a olho nu, as partículas do sal ficam invisíveis. Por isso que o primeiro era homogêneo e o segundo heterogêneo. Baseado nisso, as dispersões podem ser classificadas em três tipos principais, ó, que eu já falei: solução, dispersão coloidal e suspensão. Beleza? Aí aqui tem uma tabelinha, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar bem, mas eu acho que sim, mas eu vou ler ela aqui, ó. Note no quadro abaixo a diferença do tamanho das partículas dispersas, ou seja, estou falando
Por exemplo, no nosso exemplo aqui, quem que é o disperso? O sal. No nosso exemplo aqui, quem é o disperso? A areia. Então, estou falando deles, aquele que vai misturar. Então, olha só. Se eu tenho uma solução, o tamanho médio das partículas dispersas, no caso do sal, por exemplo, é bem pequenininho. É menor do que 1. Esse nm significa nanômetro, tá? É a unidade de medida. Nanômetro. Então é menor do que 1, é bem pequenininho. Se eu tenho uma dispersão coloidal, esse valor vai variar de 1 a 1000, certo? É maior do que 1, menor do que 1000, correto? Solução é menor do que 1, é bem pequeno, tá vendo a diferença dos tamanhos? E a suspensão, galera, que é outro tipo de dispersão, né? O valor é maior do que 1000, então as partículas são maiores. Por exemplo, se eu tenho água e sal, água e sal é uma mistura muito homogênea. Nem, por exemplo, se eu tiver com um microscópio, um ultramicroscópio, e olhar para a água com sal, se o sal estiver dissolvido na água, eu não consigo ver o sal. Então, é menor do que 1 nanômetro as partículas do sal. Então, ali é um exemplo de solução. Agora, por exemplo, se eu misturar água e areia, eu não preciso usar nada. A olho nu eu já consigo ver que a areia ela não dissolve na água. Então, ali as partículas são extremamente grandes, certo? Então, ali eu tenho um exemplo de suspensão. Aqui, ó, quanto à visibilidade, as soluções, elas não são visíveis a olho nu, eu não consigo ver, nem com o uso de microscópio. Não tem como eu ver, impossível. Água e sal, por exemplo, tá aqui o exemplo, ó. É formado por átomos, moléculas ou íons. Isso aqui, vocês devem ter estudado um pouquinho no primeiro ano, né? Sobre átomo, molécula, íons, átomos, por exemplo. O Na, o sódio é um átomo. Molécula, a água é uma molécula, H2O. Íons, por exemplo. Íons são cargas elétricas, ou positivas ou negativas, chamadas de cátions e ânions, certo? Mas esse agora não é o foco do nosso estudo. Nosso estudo agora é as soluções, beleza? E a dispersão coloidal, hein? Ele não é visível a olho nu também, então confunde, a gente acaba confundindo solução com coloidal, ó, com dispersão coloidal. Por quê? Eu não consigo ver a olho nu. Quer ver um exemplo bem prático? O sangue. O sangue, por exemplo, se eu olhar para o sangue a olho nu, eu não vou ver separado as substâncias presentes no sangue. Não tem como. Então, eu não consigo ver. Então, eu fico com a sensação que ali eu tenho uma mistura homogênea, certo? Assim como a água e o sal. Mas, na verdade, se eu olhar, por exemplo, com o uso de um microscópio, aí eu consigo ver. Eu consigo ver as substâncias presentes no sangue. Então, o sangue ele não é uma mistura homogênea, ele é uma mistura heterogênea. Então, eu não posso dizer que o sangue ele é uma solução, porque na solução eu não vejo nem a olho nu e nem com o uso de microscópio. Já na dispersão, eu não vejo a olho nu, só que eu consigo ver usando ultramicroscópio. Correto? E as suspensões? Suspensões são aquelas misturas que a gente bateu o olho e a gente vê, que está separado. Água e areia, água e óleo, certo? Então, esses são exemplos de soluções. Por exemplo, o álcool que a gente compra. É uma mistura de água e álcool, certo? Eu não consigo ver misturado, nem com o uso de microscópio. Então, eu tenho um exemplo de uma solução. Água e açúcar. Quando o açúcar dissolve na água, também eu não consigo ver o disperso, que seria o açúcar, ele é muito pequenininho. Então, eu não consigo ver. Então, é um exemplo de uma solução. Beleza? Aí aqui ele deu a definição. As soluções são misturas homogêneas, que é o que eu não consigo ver, nas quais não conseguimos ver as partículas dispersas. Exemplo, água e sal, não consigo ver o sal, nem com o uso de microscópio. Alguns exemplos são o já citado, sal misturado em água. Também o açúcar misturado em água. Beleza. No caso das soluções, que é o assunto que a gente vai mais estudar, o disperso, por exemplo, o sal, a gente não chama de disperso não, a gente chama ele de soluto.
E o dispersante, no caso na mistura água e sal, que seria água, a gente não chama de dispersante, a gente costuma chamar de solvente. Então aqui a gente usa essa nomenclatura, soluto e solvente. Misturei água e sal, sal soluto, água solvente. Misturei água e açúcar, açúcar soluto, água solvente. Beleza? Exemplo de dispersões coloidais, já falei do sangue, o leite também é um exemplo, que a gente não consegue ver a gordura do leite, certo? Só se vê a nata, né? Se formar a nata. Mas olhando só para o leite assim, a gente não consegue ver. Mas se eu olhar no microscópio, eu consigo. Então, o leite, ele não pode ser uma mistura homogênea, ele é uma mistura heterogênea. Então, ele é um coloide. Ele não é uma solução. Aqui mais exemplos. A maionese, a gelatina. A olho nu, eu não vejo o que está misturado neles. Mas, se eu olhar por um microscópio, eu consigo ver. Então, nesse caso, são misturas heterogêneas. Então, cuidado para não confundir coloide com solução, certo? E o último aqui, suspensões, eu já falei, são sistemas heterogêneos, né? Água e areia, argila na água, entre outras coisas. Aí, o que ele fala aqui nesse azulzinho? Vamos ver se vocês conseguem ver. Ó. Nas soluções, que é aquela de mistura homogênea, o dispersante, no nosso exemplo, a água, forma com o disperso, no nosso exemplo, sal, um sistema homogêneo, sempre. E as dispersões coloidais e as suspensões sempre vão formar sistemas heterogêneos. Então, essa é a principal diferença dos três. Vamos aqui, ó. Exemplo, ó. Aqui é uma solução, deve ser uma mistura de água e sal. Aqui é uma dispersão coloidal, uma gelatina. E aqui é uma, como é que é o nome? Vamos lá? Suspensão. Tipo água e areia. Acho que é isso que está mostrando aqui. Beleza. Vamos fazer aqui um deverzinho aqui, esse 2, ó. Ele quer que a gente associe isso aqui, ó. Solução verdadeira é solução, tá? Solução coloidal é... Vamos voltar lá. É a dispersão coloidal ou coloides, tá? É a mesma coisa. Só o nome que muda ali, mas é o mesmo significado. E suspensão é suspensão, né? Que a gente já viu por esse nome. Primeiro, suas partículas podem ser separadas por ultrafiltros. Pera aí. Ultrafiltro eu consigo separar, hein? Com certeza, isso aqui pode ser uma solução coloidal. Não vai ser uma solução, porque nem com ultrafiltro eu consigo separar água e sal, usando filtro, por exemplo. Já os coloides eu consigo separar, então aqui é um coloide. 2, não sei se vocês estão enxergando direito. É passível de sedimentação espontânea. Sedimentar, galera, é tipo depositar no fundo. Por exemplo, se eu misturar água e areia, o que vai acontecer naturalmente? A areia vai descer e vai ficar no fundo. Então isso é sedimentação. Água e areia, mistura heterogênea, é uma suspensão. Possui partículas invisíveis mesmo com o uso de aparelhos. Então você não consegue ver de jeito nenhum. Mesmo com aparelho, água e sal, por exemplo. Então é uma solução verdadeira. Suas partículas são separadas por filtros comuns, tipo água e areia. Eu consigo um simples filtro de passar um café, eu consigo separar. Então, moleza. Isso é uma suspensão. Possui partículas visíveis apenas ao ultramicroscópio. Então, se eu consigo ver usando um ultramicroscópio, estava naquela tabelinha que eu mostrei anteriormente. Isso é um exemplo de um coloide, é uma solução coloidal. É sempre um sistema homogêneo. Eu acabei de ler isso aqui, ó. Lembra naquela parte azul? Para ser sistema homogêneo, é solução. Não preciso nem de ler o resto. É sempre um sistema homogêneo e suas partículas não sedimentam. Ou seja, não separa. Água e sal não separa. Não tem jeito. Só se eu colocar sal em excesso, né? Aí, nesse caso, a gente vai ver mais pra frente. Aí, no caso, não seria uma solução, né? Porque eu coloquei em excesso. Então, aqui, sistema homogêneo seria uma solução. Não pode ser separado por filtração nem centrifugação. Não consigo separar, hein? Aqui, ó, pode ser filtração e nem por centrifugação. Solução verdadeira, né? E o último, é um sistema heterogêneo. Heterogêneo aí pode ser ou solução coloidal ou suspensão. Pode ser qualquer um dos dois. Mais focado na suspensão, né?
Lembra da água e areia, mas pode ser qualquer um deles. Beleza, galera? Então essa primeira parte está finalizada. Demorou o vídeo porque o assunto era longo. Vou tentar gravar vídeos menores. Qualquer dúvida, podem me mandar mensagem, ok?